Oi, eu sou a Nara e esse é meu ateliê de bonecas e hoje eu vou mostrar como eu faço os sapatinhos dos meus bonecos, das minhas bonequinhas de pano, utilizando dois moldes. Serão dois tipos de sapatos. Um eu vou fazer no feltro, mas aí você pode fazer no tecido. A única diferença é que você vai fazer com o tecido dobrado. Então aqui, como eu tô fazendo no feltro, bastou apenas 2 pedaços de tecido, tá? Esse modelinho de sapato, que eu vou mostrar primeiro, ele é para aquele pezinho que não tem base. Inclusive, eu já postei aqui no canal vídeo ensinando como eu faço o corpinho das minhas bonecas e mostrando dois tipos de perninhas. Uma com o pezinho assim, ó, todo arredondado, e a outra com a base de MDF que eu uso aqui para dar uma sustentação para o pezinho. Então, tudo isso eu já expliquei no vídeo. Inclusive, eu vou colocar o link aqui na descrição, caso alguém esteja chegando pela primeira vez aqui no canal e queira aprender a fazer o corpinho de boneca com essas duas opções de pernas, tá? E aí, esse primeiro passo a passo vai ser para um sapatinho adequado para esse tipo de pezinho todo arredondado. Depois eu vou mostrar o outro modelinho para esse tipo de pé com a sola de MDF. Então, vamos começar por esse, que é bem mais fácil, mais simples de fazer. Aqui eu tenho o feltro dobrado, eu simplesmente coloquei o molde, risquei. Aqui tem uma marcação no molde, para você saber quando finalizar a costura. Então, a costura vai ser feita aqui com retrocesso, você vai seguindo a costura em cima do risco e finaliza aqui com retrocesso novamente, tá? E aí, depois de costurada, é só desvirar. Eu fiz com a linha branca para que vocês entendessem melhor, visualizassem melhor essa costura. O ideal é que você faça a costura com a mesma cor do feltro, tá? Ou feltro ou do tecido. Então, aqui, ó, eu desvirei, é só você encaixar no pezinho. E aí, você vai ver que é um sapatinho bem simples, fácil de fazer, mas que fica bonitinho também, caso você queira uma coisa mais rápida, tá? E olha só, serve para boneco ou para boneca. Então, aqui, ó, você encaixou, agora é só desvirar assim. Aqui você pode passar uma colinha para poder esconder aqui o início da costura. E aí, quando desvirar, vai ficar com esse acabamento assim, ó, tá? E aí, é só fazer isso aqui na frente também, vai arrumando, deixando bem bonitinho. E quando chegar aqui na frente, você pode colocar ilhós, um em cada lado, pode aplicar, porque aí você pode passar um cordãozinho, uma linha, para poder amarrar e deixar bem justinho aqui em cima, tá bom? Ou então, se você não tiver aquele aplicador de ilhós, não tem problema, você faz um furinho, outro aqui, e aí coloca um cordãozinho que você possa folgar para depois tirar, caso queira trocar o sapatinho da boneca ou do boneco, tá? Mas olha só, bem fácil de fazer, né, gente? E aqui eu vou ter uma outra opção. Esse a gente vai fazer com tecido, utilizando esses moldes aqui. São 3 moldes. Aqui é o da sola. E aí, o que é que a gente vai fazer? Dobra o tecido, coloca direito com direito. E aí, você vai riscar esses moldes sobre o tecido, tá? Se quiser fazer com feltro, tudo bem, não tem problema. Mas se quiser fazer com tecido, você vai ter que fazer com tecido dobrado. Coloca direito com direito, posiciona os moldes e você vai fazer isso 2 vezes, tá? 2 vezes na sola, vai riscar 2 vezes essa parte do molde 1, vai riscar 2 vezes com esse molde e 2 vezes com esse, tá? E aí, o que é que eu vou fazer? Depois de riscar sobre o tecido, você vai
costurar em cima do risco, tá? Aqui eu tinha usado a caneta fantasminha, e aí depois que eu passei o ferro apagou. Mas eu acredito que dá pra ver. Aqui tá o tecido dobrado, direito com direito. Eu usei esse molde aqui, risquei e depois costurei em cima do risco. Comecei a costura aqui com retrocesso, segui em toda a volta e finalizei aqui deixando uma abertura, tá? Usando esse molde. Esse daqui, ele é um pouquinho mais arredondado, aqui nessa parte de cima. Fiz a mesma coisa, tecido dobrado, direito com direito, risquei e costurei em cima do risco, deixando uma abertura aqui para desvirar. Depois, é só dar uns piques nesses cantinhos, ó, com a tesoura, para que não fique repuxando e esses cantos fiquem bem certinhos depois que a gente desvirar, tá? E aqui, usei esse molde, risquei aqui sobre o tecido dobrado e fiz aquele mesmo processo, deixando uma abertura aqui de lado, tá? E aí, o que é que a gente vai fazer? Vai desvirar, passar um ferro e vai ficar assim. E aí, é só dobrar ao meio, vincar essa parte de baixo, ou então fazer um pontinho com um lápis, ó. Aqui nesse também, dobrei, vinquei, fiz uma marcação aqui com lápis. E aqui na sola também, tá? Essa é a parte da frente do sapatinho. E essa parte mais afilada, mais estreita, é a parte do calcanhar. Mesmo assim, dobrei os dois, vinquei e fiz a marcação, tanto aqui como aqui, pra gente dar início à costura. O próximo passo é pegar essa parte que corresponde ao molde de número 1 com essa parte da sola, tá? E aí, o que é que a gente vai fazer? Vai colocar aqui, centralizar a metade dessa parte com a metade da sola, no caso, na parte mais estreita, que é a parte do calcanhar. Então, você vai colocar aqui, ó, as marcações que foram feitas, você põe bem centralizado, une aqui meio com meio e vai alfinetar. E aí, você vai fazer isso em toda a volta. Vai unindo aqui e alfinetando. Isso vai facilitar na hora de costurar. Aqui também. Até chegar aqui no finzinho. Depois, você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Alfineta tudo para facilitar na hora de costurar, ó. Aqui também. Deixa bem alinhado. E vai pondo os alfinetes. Depois que chegar aqui, finalizando essa parte, aí vamos fazer uma costura, iniciando com retrocesso, tá? Então, no caso, vai começar aqui, se certifica de que alfinetou e ficou certinho aqui na frente, ó. Você faz dessa forma, une aqui e se certifica de que foi alfinetado certinho um lado do outro, ó. Então, vou colocar alfinetes até aqui e vai ficar certinho, ó, tá bom? E aí, eu vou iniciar a costura com retrocesso aqui no começo, vou fazendo em toda a bordinha e finalizo aqui com retrocesso também, tá? E vai ficar tudo costurado assim. Bom, costurei aqui toda essa parte na borda. E agora, a gente vai alinhar a essa metade aqui da parte da frente, esse outro tecido. Lembra que a gente marcou aqui no meio
Agora, a gente vai colocar aqui, metade com metade, e vai fazer o mesmo processo. Alfineta tudo e vai ajeitando para costurar até chegar na outra ponta aqui, ó. E vai sobrepor essa daqui. Então, começa assim, vai alfinetando, alfinetando tudo, passa por cima dessa outra parte e continua alfinetando para costurar. Vai parar mais ou menos aqui, tá? E aí, você inicia a costura com retrocesso no começo e no final. Use bastante alfinetes para facilitar, e aí você vai fazer isso desse lado. Começa por esse aqui, ó. E aí, sempre iniciando a costura com retrocesso e vai até o outro lado, tá? Eu vou alfinetar isso com calma, com paciência e venho mostrar para vocês. Aqui, gente, alfinetei tudo. Tá um horror aqui, tudo bagunçado, mas não tem problema, é assim mesmo. É só costurar com calma, nada de pressa para não ter que desmanchar. E é sempre com retrocesso aqui no comecinho. Vou costurar por aqui, seguir em toda a volta e finalizar aqui. Já me certifiquei de que vai ficar alinhada essa parte à outra, ó. Então, uma aqui, outra aqui. E é isso, tá? Vou costurar, começando daqui, finalizo aqui com retrocesso e depois é só desvirar. Bom, já costurei em toda a volta, agora é só desvirar. Lembrando que você pode fazer no feltro, pode fazer também com camurça. Eu acho que se fizer com camurça, nem precisa colocar dobrado, né? Somente quando faz com tecido. Aí você põe o tecido dobrado, mas aí se usar a camurça nem precisa, fica ainda mais fácil. Ó, agora é só encaixar o pé aqui. Vem aqui no meio, faz uma arrumação aqui para deixar certinho. E depois vem com essa parte assim, ó, na frente. E dobra. Aqui também. Ó. E aí, você pode dar uns pontinhos. Faz uma costurinha assim, só para prender esse meio, tá? E aqui pode ficar aberto, porque você precisa de espaço para encaixar o pé, né? Para tirar, se quiser lavar o sapato. Então, essa parte aqui, o que é que a gente vai fazer? Vai unir aqui na frente, você pode colocar ilhós, aplicar aqui dos dois lados, para poder colocar um cordãozinho e amarrar. Ou você pode simplesmente passar aqui uma costurinha com a agulha de um lado e do outro, passa um cordãozinho e amarra, e aí vai ficar um lacinho aqui bem no meio, tá? São essas duas opções. Tem outra que é, no caso aqui, você dobrar para trás essa parte, e aqui na frente você faz os furinhos para passar um cordão e dar um laço, e aí fica assim, ó, dobradinha, parecendo uma botinha. É outra opção também que você tem. E no caso dos bonecos, você pode fazer algumas alterações no molde. Tipo, aqui no número 3 corresponde a essa parte aqui da frente, tá? Então, você pode aumentar alguns centímetros aqui ao redor dessa parte arredondada. Você aumenta para que fique, essa parte fique mais ou menos até aqui. E aí, você vai fazer da mesma forma, só que vai ficar com a impressão de que é um tênis. Vai ficar parecido com All Star, enfim. E aí, essa parte vai ficar mais alta
E aí você pode colocar ilhós aqui, 2 de cada lado. E aí vai ficar tipo um tênis para os bonecos. É uma opção, né, gente? Então, dá uns pontinhos aqui, se quiser usar nessa medida. E se quiser que essa parte venha até aqui para fazer um tênis para os bonecos, você pode aumentar alguns centímetros nessa parte arredondada do molde 3. Então, é uma opção aí para você arrumar esse sapatinho para suas bonecas ou para os bonecos. Mas olha, bem prático. A ideia é fazer dessa forma para que seja removível para lavar. De repente, a cliente quer passar um sabãozinho na roupinha, nos sapatos. É simples, essa parte vai estar sempre costurada, mas aí você tira aqui pela parte de trás, tá? Então, aí não vai ter problema. Depois é só amarrar, encaixar aqui, amarrar, e aí fica um sapatinho para você remover e lavar caso queira, tá? Então, presa mesmo, costurado só vai ser essa parte, mesmo assim é só com uns pontinhos mesmo, só para prender, e vai ficar assim. Bom, gente, olha só como ficou. Já depois de pronto, coloquei um cordãozinho aqui, dei 2 furinhos, um em cada lado, aqui nesse sapatinho, e aí amarrei esse cordão e olha só, um sapato fácil de fazer, né, com poucos materiais, e aí tá uma opção para você fazer nas suas bonecas ou bonecos que tenham esse pezinho assim arredondado. E aqui, gente, depois de colocar 2 ilhós, um em cada lado, ó, eu passei um pedacinho de fita e tá aqui prontinho o sapatinho, que pode servir também para boneco, enfim, não é só para boneca esse modelo. E é como eu falei anteriormente, se você quiser fazer um tênis naquele estilo All Star, você pode fazer com essa alteração que eu expliquei antes no molde, nessa parte daqui da frente. Ela vai ficar um pouquinho mais alta e aí é só você colocar, ao invés de 2 ilhós, aplica 4. E aí você passa a fita, corta um pedacinho maior e vai ter um tênis para o seu bonequinho, tá? Então, são opções para vocês. Eu achei que ficou bem fofo. É uma alternativa diferente do que eu tenho mostrado aqui no canal. E eu pretendo fazer as minhas bonequinhas assim, tá? E aí você escolhe o tecido na cor que quiser. Pode usar camurça ao invés do tecido, enfim, feltro se você quiser. É só usar a criatividade de acordo com o seu gosto ou o gosto da sua cliente, tá? Então, essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam do meu like e de acompanhar aí os próximos vídeos, porque vai ter novidade aqui no canal, tá bom? Beijos e até o próximo passo a passo.